Lições para a vida. Atos 3, 1, 4, 37. No final deste capítulo, Lucas descreve o início da igreja primitiva, um grupo que foi marcado pela generosidade, unidade e preocupação mútua. Deus deseja que os seus seguidores vivam em harmonia, generosidade, amor, uns para com os outros. Este relato contrasta nitidamente com o exemplo de Ananias e Safira, encontrado no capítulo 5. De todas as lições que podemos extrair de João 13:35, não perca a mais importante: a unidade conta para Deus. O Pai não quer que seus filhos briguem. A desunião o perturba. Por quê? Porque todos conhecerão e sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. João 13:35. A harmonia ou a união cria a fé. Como poderá o mundo acreditar que Jesus foi enviado por Deus? Não é se estivermos sempre de acordo, se resolvemos todas as controvérsias e se formos unanimemente em cada votação, ou se nunca cometemos um erro doutrinário. O mundo crerá que Jesus foi enviado por Deus se nos amarmos uns aos outros. A união gera a fé, a divisão produz incredulidade. Quem deseja subir em um barco são com um marinheiro que discute. A vida no oceano pode ser dura, mas pelo menos as ondas não nos insultam. Paul Billerman pode perfeitamente estar certo quando diz: a continua e a completamente difundida fragmentação da igreja tem sido um escândalo de todas as épocas. Foi a estratégia suprema de Satanás. O pecado da desunião provavelmente fez com que mais almas se perdesse do que todos os outros pecados. Todos conhecerão que sois meus discípulos se vós amardes uns aos outros. Pare e pense sobre esse versículo por um minuto. Seria esta união a chave para atingir o mundo para Cristo? Se a união é a chave para a evangelização, então não deveria ser este o pedido mais importante em nossas orações? Como diz, não deveríamos procurar guardar a unidade pelo versículo da paz, Efésios 4. Se a união é importante para Deus, não deveria ser bem para nós? Se ela é uma prioridade nos céus, não deveria ser uma prioridade na terra? Aliás, em nenhum lugar se diz que devemos construir a união. Simplesmente ouvimos de que devemos mantê-la. Do ponto de vista de Deus, só há um só rebanho, um só pastor. João 10:16. A união não precisa ser criada, precisa apenas ser protegida.
como podemos fazer isto? Como empreender todos os esforços possíveis para manter a união? Seria isto o comprometimento das nossas convicções? Não seria Sim, porque a igreja primitiva era uma igreja unida. Os irmãos viviam em união, vendiam as suas propriedades e dividiam entre si, e todos compartilhavam com alegria, fazendo aquilo que Jesus Cristo mandou. Hoje em dia, infelizmente, meus amados irmãos, nós não vemos isso nas igrejas. O que nós vemos é a desunião entre irmãos, irmão pelejando contra irmão, irmãos levantando contra irmãos, líderes contra líderes, igreja contra igreja. Deixaram de se pregar um verdadeiro evangelho para viver um evangelho de batalha, um evangelho de egoísmo, um evangelho de quem pode mais, quem tem mais valor, quem prega mais, quem prega melhor. E não é isso que a igreja tem que ser. Jesus não pregou esse tipo de evangelho. Jesus pregou o evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho da união. Aí, infelizmente, nós vemos que os homens pregam um evangelho de contenda, de divisão. E isso é estratégia de Satanás para desunir a igreja. Porque um rei dividido não pode ir adiante. Jamais. Então, se há divisão da igreja, se há divisão entre os cristãos, como poderão os tais entrar no reino dos céus? De maneira alguma. Porque o céu é lugar de santo. Louvado seja Deus. Porque o céu é lugar de santo. E ali não entra coisa alguma, coisa impura. Somente os lavados do sangue do Cordeiro. Por isso a igreja deve fazer esse papel de união, de unirmos na mesma fé, no mesmo propósito, trilhando o mesmo caminho que trilhou Jesus e que nos manda trilhar. Assim como os apóstolos eram unidos, assim como os discípulos viviam em união, assim como aqueles 120 homens que estavam no cenáculo reunidos no dia de Pentecostes, havia união entre eles. Porque é isso que é a igreja, é isso que é o evangelho. Uma igreja unida, uma igreja com um só propósito, de adorar e servir ao Rei da Glória, de seguir os mandamentos do Senhor, pregando a palavra e o adorando de todo o seu coração, de corpo e alma. Porque, amados irmãos, não há dois deuses, só há um Deus, só há um Salvador, só há um Espírito Santo, só há um Redentor, Jesus Cristo. Portanto, os homens se dividem, os homens discutem, os homens brigam à toa, desfazendo aquilo que Jesus falou, jogando por terra a paz, o amor e a união, e causando divisão, soberba, ódio e arrogância nos seus corações. Que possamos ser uma igreja unida, uma igreja com um propósito de servir a Deus, de andar com Deus, de andar na luz do Senhor e levando a paz para aqueles que não têm paz ainda, para aqueles que estão mortos em um mundo de pecado, em um mundo sem vida, em um mundo de engano, em um mundo de traição, em um mundo totalmente destruído. Porque o mundo é um caos, só traz mentira, engano, engodo e leva as pessoas à perdição. E a igreja, infelizmente, está caindo nesse papel da desunião. Quando a igreja se desune, ela está fazendo simplesmente a vontade do adversário e não é a vontade de Jesus, que nós vivemos em união. O salmista dizia que bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, isso é maravilhoso quando vivemos em união, meus amados irmãos, porque a união alegra o coração de Deus. No céu há harmonia, no céu não há contenda, no céu não há soberba, mas há paz, amor e alegria. Deus abençoe a todos.